Helena tinha 4 anos quando se perdeu na floresta. E quando caiu a noite, algo grande achou ela e a protegeu. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. O grito de Joana rasgou a floresta como um trovão em céu limpo. Helena! Helena, onde você está? Mas a mata densa do Pantanal não respondia. Apenas o silêncio aterrador de quem engole segredos e não os devolve. Helena tinha acabado de completar 4 anos. Cabelos loiros cacheados que a mãe adorava pentear todas as manhãs, olhos azuis como o céu de verão, e um sorriso que derretia o coração de qualquer um. Era filha única de Joana e Roberto, um casal de pesquisadores ambientais que trabalhava em uma reserva ecológica no coração do Mato Grosso do Sul. A menina havia nascido ali, crescido cercada por pássaros e árvores, e conhecia cada trilha ao redor da estação de pesquisa como conhecia os cômodos da própria casa. Ou pelo menos era o que seus pais pensavam. Naquela tarde de sexta-feira, Joana estava catalogando amostras no laboratório da estação enquanto Helena brincava no quintal cercado, como fazia todos os dias. Roberto havia saído para uma expedição de 3 dias em uma área remota da reserva. A rotina era a mesma de sempre. Helena brincava, Joana trabalhava com a janela aberta para ouvir a filha, e o mundo seguia seu curso previsível. Até que deixou de seguir. Joana não soube dizer exatamente quando percebeu o silêncio. Talvez tenha sido 15 minutos depois da última vez que ouviu Helena cantarolando. Talvez tenha sido meia hora. O tempo se tornou irrelevante no momento em que ela saiu no quintal e encontrou o portão aberto e nenhum sinal da filha. O portão que deveria estar trancado. O portão que Helena não tinha altura para alcançar o trinco. O portão que agora estava escancarado como uma boca zombeteira, revelando a trilha que levava para dentro da floresta mais densa e perigosa do Brasil, e Joana correu para a mata gritando o nome da filha até ficar rouca. Procurou em cada moita, atrás de cada árvore, em cada lugar onde uma criança de 4 anos poderia se esconder. Nada. Helena havia desaparecido como fumaça no vento, engolida pela imensidão verde que começava a escurecer com a chegada da noite. O rádio crepitou quando Joana finalmente conseguiu contatar a base de operações da reserva. Sua voz estava irreconhecível, destruída pelo desespero e pelos gritos. Minha filha sumiu. Helena sumiu na mata. Ela tem só 4 anos. Por favor, mandem ajuda. As próximas horas foram um turbilhão de atividade desesperada. Equipes de busca foram mobilizadas, mas o Pantanal não era um parque urbano onde se podia vasculhar cada metro quadrado com lanternas. Era um dos ecossistemas mais complexos do planeta, milhares de quilômetros quadrados de mata fechada, rios traiçoeiros, e animais que podiam matar um adulto em segundos, quanto mais uma criança indefesa. Onças pintadas, sucuris, jacarés, cobras venenosas. A lista de perigos era interminável, e cada item nela era uma sentença de morte para uma menina de 4 anos sozinha na escuridão. Roberto foi contatado por rádio e começou a jornada de volta imediatamente, mas estava a 2 dias de distância. Joana permaneceu na estação, coordenando as buscas, rezando, implorando para um Deus em quem sempre havia acreditado mas nunca havia precisado tanto. Por favor, repetia ela entre soluços, ajoelhada no quarto de Helena, abraçando o travesseiro que ainda tinha o cheiro da filha. Por favor, protege a minha menina. Manda seus anjos. Manda qualquer coisa. Só não deixe ela morrer sozinha naquela floresta. Por favor. A primeira noite foi a mais longa da vida de Joana. Cada som da mata a fazia pular, cada grito de animal a fazia imaginar o pior. As equipes de busca trabalharam a noite inteira com lanternas e equipamentos de visão noturna, mas a área era vasta demais, e Helena era pequena demais. Quando o sol nasceu e não havia nenhuma notícia, Joana soube que as chances estavam diminuindo a cada hora. Helena não sabia que estava perdida. Para ela, a aventura havia começado quando viu a borboleta azul. Era a borboleta mais bonita que já tinha visto, com asas que brilhavam como joias quando a luz do sol as tocava. A menina sabia que não deveria sair do quintal, mamãe sempre dizia isso, mas a borboleta estava tão perto, e seria só um minutinho, só para ver ela de pertinho.
O trinco do portão estava solto. Helena não entendeu o porquê, mas conseguiu empurrá-lo e sair. A borboleta voava devagar, como se estivesse esperando por ela, sempre um pouquinho à frente, sempre convidando-a a seguir. Quando Helena finalmente percebeu que não sabia mais onde estava, a borboleta havia sumido e o sol estava ficando laranja. A menina olhou ao redor e não reconheceu nada. As árvores eram diferentes, mais altas, mais escuras. Os sons eram estranhos. E estava ficando frio. Mamãe, chamou ela com a voz pequena. Mamãe, onde você está? A floresta não respondeu. Helena fez o que qualquer criança de 4 anos faria, começou a andar, procurando algo familiar, chamando pela mãe a cada poucos passos. Mas cada passo a levava mais fundo na mata, mais longe de casa, mais perto do coração selvagem do Pantanal. Quando a escuridão finalmente chegou, Helena estava exausta, com fome, com sede e com muito medo. Encontrou um espaço entre as raízes de uma árvore enorme e se encolheu ali, abraçando os próprios joelhos, chorando baixinho. Mamãe, eu quero a mamãe. Os sons da floresta noturna eram aterrorizantes. Coisas se moviam nas sombras, olhos brilhavam no escuro, gritos de animais ecoavam de todas as direções. Helena fechou os olhos com força, tapou os ouvidos com as mãos, e tentou fingir que estava em sua cama, com sua mãe cantando canção de ninar. Foi então que ela ouviu os passos. Passos pesados, lentos, que faziam as folhas secas estalarem. Passos que se aproximavam de onde ela estava escondida. Helena abriu os olhos e viu, entre as sombras da floresta, 2 pontos amarelos que brilhavam na escuridão. Olhos. Olhos de predador. A criança deveria ter gritado. Deveria ter corrido. Mas algo estranho aconteceu. Em vez de medo, Helena sentiu uma calma que não fazia sentido. Era como se alguém tivesse colocado um cobertor quente sobre ela, como se uma voz suave tivesse sussurrado em seu ouvido que tudo ficaria bem. A criatura saiu das sombras, e Helena viu o que era. Uma onça pintada. Era enorme, maior do que qualquer animal que Helena já tinha visto de perto. Sua pelagem dourada com manchas negras brilhava mesmo na pouca luz que filtrava através das árvores. Seus olhos amarelos estavam fixos na menina, e Helena podia ver os dentes, os caninos que podiam partir ossos como gravetos. Mas a onça não atacou. Em vez disso, ela se aproximou devagar, como se estivesse se apresentando. Farejou Helena de longe, inclinou a cabeça para o lado como se estivesse estudando aquela criatura pequena e estranha que não corria, não gritava, não se comportava como presa. Gatinho grande, sussurrou Helena, a voz ainda trêmula mais curiosa. Você é bonito. A onça fez algo que desafiava tudo o que os cientistas sabiam sobre o comportamento de grandes felinos. Ela se deitou ao lado de Helena, encostando seu corpo quente e peludo contra a menina encolhida. Helena, exausta demais para questionar, instintivamente se aconchegou contra o animal. Era quente, muito mais quente do que o ar frio da noite. Era macio, como o maior e mais estranho travesseiro do mundo. E havia algo reconfortante naquela presença, algo que fazia Helena se sentir segura de uma forma que não conseguia explicar. Você vai ficar comigo? Perguntou ela, já com os olhos se fechando de sono. A onça respondeu com um som baixo, quase um ronronar grave, que vibrou através do corpo de Helena como uma canção de ninar. A menina dormiu. E a onça ficou de guarda. Na estação de pesquisa, Joana não havia dormido um segundo. O segundo dia de buscas estava começando, e as estatísticas eram cruéis. Uma criança de 4 anos perdida na mata por mais de 24 horas tinha chances mínimas de sobrevivência. O calor, a desidratação, os predadores, cada hora que passava tornava o resgate menos provável. Roberto chegou ao amanhecer, exausto da viagem forçada, e encontrou a esposa em estado de choque. Eles se abraçaram e choraram juntos, 2 pais enfrentando o pesadelo mais terrível que existe, a possibilidade de perder um filho. Ela está viva, disse Joana com uma convicção que vinha de algum lugar além da razão. Eu sei que ela está viva. Eu sinto. Roberto queria acreditar, mas era cientista demais para ignorar as probabilidades. Crianças não sobreviviam sozinhas no Pantanal.
simplesmente não sobreviviam. As equipes de busca se expandiram. Helicópteros foram mobilizados. Rastreadores indígenas que conheciam a mata como ninguém foram chamados. Cada minuto era crucial, cada decisão podia significar a diferença entre encontrar Helena viva ou encontrar apenas seus restos. Foi Raoni, um rastreador terena de 60 anos, quem encontrou o primeiro indício. Pegadas pequenas em uma trilha de animais, a cerca de 3 quilômetros da estação. Pegadas de criança, misturadas com algo que fez o velho rastreador parar e olhar 2 vezes. Pegadas de onça. Pegadas grandes, de um animal adulto, caminhando paralelas às pegadas da criança. Não perseguindo. Acompanhando. Raoni havia passado a vida inteira na mata. Conhecia o comportamento de cada animal, podia ler a floresta como outros liam livros. E o que aquelas pegadas contavam não fazia sentido. A onça estava seguindo a menina, disse ele pelo rádio para a base. Mas não como caça. Estava andando junto. Isso é impossível, respondeu o coordenador de buscas. Onças são predadoras solitárias. Não andam junto com humanos. Eu sei o que estou vendo, insistiu Raoni. Essas pegadas são de uma onça acompanhando uma criança. E mais, as pegadas da criança param aqui. As da onça continuam. O que você está dizendo? Raoni olhou para a mata densa à sua frente, para as sombras que escondiam milhares de segredos. Estou dizendo que precisamos seguir a onça. Helena acordou com o sol batendo em seu rosto. Por um momento, não lembrou onde estava. Sentiu algo quente e peludo contra suas costas, ouviu uma respiração pesada perto de seu ouvido. Lentamente, a memória voltou, a borboleta, a floresta, a escuridão, os olhos amarelos. Ela virou a cabeça e encontrou o focinho da onça a centímetros de seu rosto. Bom dia, gatinho grande, disse ela, sem nenhum medo. A onça abriu os olhos, aqueles olhos amarelos que deveriam ser aterrorizantes mas que Helena achava apenas bonitos. O animal se espreguiçou como um gato doméstico, depois se levantou e olhou para Helena como se esperasse alguma coisa. Você está com fome? Perguntou a menina. Eu também estou com fome. E com sede. A mamãe sempre dá suco de laranja de manhã. A onça caminhou alguns passos, depois parou e olhou para trás, para Helena. O gesto era inconfundível. Siga-me. Helena se levantou, as pernas doloridas de dormir no chão, e começou a seguir o animal. A onça andava devagar, sempre olhando para trás para garantir que a menina estava acompanhando. Quando Helena tropeçava em uma raiz ou ficava para trás, a onça parava e esperava. Caminharam por o que pareceram horas, mas Helena não estava com medo. A presença do animal enorme ao seu lado era estranhamente reconfortante. Em algum momento, a onça a guiou até um pequeno córrego de água cristalina. Água! Exclamou Helena, e correu para beber. A onça ficou de guarda enquanto a menina matava a sede, seus olhos varrendo a floresta ao redor, as orelhas girando para captar qualquer som de perigo. Depois de beber, Helena encontrou algumas frutinhas em um arbusto próximo. Não sabia o nome delas, mas a onça cheirou primeiro e não reagiu, então a menina assumiu que eram seguras. Comeu algumas, enchendo a barriguinha vazia, depois ofereceu uma para a onça. Você quer, gatinho? A onça cheirou a fruta e virou a cabeça, desinteressada. Helena riu. Você não gosta de fruta? Tudo bem. A mamãe diz que eu também sou enjoada para comer. A menção da mãe trouxe uma onda de tristeza. Helena sentiu os olhos arderem com lágrimas. Eu quero a minha mamãe, disse ela, a voz quebrando. Você pode me levar para minha mamãe? A onça se aproximou e fez algo extraordinário. Encostou o focinho no rosto de Helena, como um beijo felino, e soltou aquele ronronar grave que parecia dizer, eu estou aqui, não tenha medo. Helena abraçou o pescoço do animal e chorou contra sua pelagem macia. A onça permaneceu imóvel, permitindo o abraço, sendo o conforto que aquela criança perdida precisava desesperadamente. Raoni seguia as pegadas há horas. O rastro era claro para quem sabia ler, a onça estava se movendo em linha reta, com propósito, carregando ou guiando algo pequeno.
Em alguns pontos, havia marcas que sugeriam que a criança havia parado, sentado, talvez descansado. E sempre, sempre, as pegadas da onça por perto. Você está vendo o que eu estou vendo? Perguntou o segundo rastreador, um homem mais jovem chamado Cauã. A onça está protegendo a menina. Raoni assentiu lentamente. Eu já ouvi histórias assim. Minha avó contava sobre crianças perdidas que eram cuidadas por animais. Dizia que os espíritos da floresta às vezes usam os animais para proteger os inocentes. Você acredita nisso? O velho rastreador olhou para as pegadas no chão, para a evidência impossível diante de seus olhos. Eu acredito no que vejo. E o que vejo é uma onça pintada guiando uma criança através da floresta mais perigosa do Brasil. Se isso não é intervenção dos espíritos, eu não sei o que é. Eles continuaram seguindo o rastro, agora com reforços. A notícia do comportamento estranho da onça havia se espalhado, e mais pessoas haviam se juntado à busca, algumas céticas, outras esperançosas, todas determinadas a encontrar Helena. Foi no fim da tarde do segundo dia que ouviram um som. Uma risada de criança. Raoni levantou a mão, pedindo silêncio. Todos pararam, mal ousando respirar. O som veio novamente, ecoando entre as árvores, uma risada infantil, alegre, completamente incongruente com a situação. Eles avançaram devagar, armas em punho não para atirar, mas para defesa caso a onça se tornasse hostil. O que encontraram quando chegaram a clareira os fez parar em choque. Helena estava sentada em um tronco caído, balançando as pernas e cantarolando uma música infantil. Ao seu lado, deitada como um cachorro doméstico descansando aos pés de seu dono, estava a maior onça pintada que qualquer um deles já havia visto. A menina os viu primeiro. Seu rostinho se iluminou com um sorriso imenso. Olha, gatinho. São pessoas. Será que elas conhecem a minha mamãe? A onça levantou a cabeça, seus olhos amarelos fixando-se no grupo de humanos. Por um momento terrível, todos pensaram que o animal ia atacar para defender o que claramente considerava seu protegido. Mas a onça apenas olhou para Helena, depois para os humanos, depois para Helena novamente. Então, lentamente, majestosamente, ela se levantou. Não, gritou Helena, agarrando-se ao pescoço do animal. Não vá embora, gatinho. Fica comigo. A onça baixou a cabeça e encostou o focinho no rosto de Helena uma última vez. O som que ela produziu era suave, quase um sussurro felino. Depois, com a graça silenciosa de sua espécie, ela se afastou em direção à floresta. Gatinho! Volta! Helena tentou correr atrás, mas Raoni foi mais rápido. Pegou a menina no colo, segurando-a com firmeza enquanto ela se debatia. A onça parou na borda da clareira e olhou para trás uma última vez. Seus olhos encontraram os de Helena, e algo passou entre eles, uma despedida silenciosa que apenas os dois entendiam. Então ela desapareceu na mata, engolida pelas sombras como um fantasma dourado. Helena chorou nos braços de Raoni, não de medo ou alívio, mas de saudade. Chorou pelo amigo improvável que a havia protegido, aquecido, guiado através do pesadelo. Ela cuidou de mim, soluçava a menina. Ela não me deixou sozinha. Raoni, o velho rastreador que havia visto tudo o que a floresta podia oferecer, sentiu lágrimas em seus próprios olhos. Eu sei, pequena. Eu sei. A notícia do resgate de Helena se espalhou como fogo. Uma menina de 4 anos, perdida por 2 dias no Pantanal, encontrada viva e praticamente ilesa, protegida por uma onça pintada. A história parecia impossível, mas havia testemunhas demais, evidências demais para ser negada. Joana quase desmaiou quando viu a filha nos braços de Raoni. O grito que ela deu não era humano, era o som primordial de uma mãe recuperando seu filhote dado como perdido. Ela arrancou Helena dos braços do rastreador e a apertou com tanta força que a menina reclamou que estava sendo esmagada. Minha filha, minha filha, minha filha, repetia Joana, incapaz de dizer qualquer outra coisa. Roberto chegou correndo, abraçando as duas, o homem de ciência chorando sem vergonha diante de todos. A família permaneceu assim por longos minutos, um emaranhado de braços, lágrimas e alívio.
Os médicos que examinaram Helena depois ficaram perplexos. A menina estava levemente desidratada e com fome, mas não tinha nenhum ferimento. Nenhum arranhão, nenhuma mordida, nenhuma picada de inseto significativa. Depois de 2 dias na mata mais selvagem do Brasil, ela estava em melhores condições do que muitos adultos estariam depois de uma caminhada de poucas horas. Isso não é possível, disse o médico da equipe de resgate. Uma criança dessa idade, exposta por tanto tempo, deveria ver sinais de hipotermia, queimaduras solares, desidratação severa. Ela parece ter passado o fim de semana em um acampamento bem equipado. Helena, sentada no colo da mãe, ouvia a conversa com a atenção de quem entende mais do que os adultos imaginam. O gatinho cuidou de mim, disse ela, interrompendo o médico. Ele me deu calor quando estava frio. Ele me levou para a água quando eu tinha sede. Ele me mostrou onde tinha frutinha para comer. Ele é meu amigo. Os adultos trocaram olhares. A história da onça já havia se espalhado, mas ouvir da boca da própria criança era diferente. Querida, disse Joana suavemente, onças são animais selvagens. Elas não cuidam de pessoas. Helena balançou a cabeça com a certeza absoluta de quem sabe a verdade. Essa onça cuida. Porque o anjo pediu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhos se voltaram para a menina. Que anjo, meu amor? Perguntou Joana, a voz trêmula. Helena pareceu considerar como explicar algo tão óbvio para pessoas que claramente não entendiam. O anjo que veio quando eu estava com medo. Ele era feito de luz, mamãe. Brilhava muito. Ele apareceu quando eu estava chorando e disse para eu não ter medo. Disse que ia mandar alguém para cuidar de mim até vocês me encontrarem. E depois? Depois a onça chegou. E o anjo fez assim. Helena fez um gesto como se estivesse acariciando algo, na cabeça da onça. E falou alguma coisa no ouvido dela. E ela se deitou do meu lado e ficou comigo. Joana olhou para Roberto, que olhou para o médico, que olhou para Raoni. Ninguém sabia o que dizer. Você viu o anjo mais vezes? Perguntou Roberto, tentando manter a voz científica e neutra. Vi, ele ficou perto de nós a noite toda. A onça via ele também. Às vezes ela olhava para onde ele estava e mexia o rabo, assim como o Pintado faz quando está feliz. Pintado era o cachorro da família, que havia ficado na estação durante todo o drama. E o anjo disse mais alguma coisa? Helena pensou por um momento. Disse que mamãe e papai estavam rezando muito. Que as orações da mamãe brilhavam no céu como estrelas. E disse que eu não podia morrer porque tinha uma missão, mas que eu só ia entender quando crescesse. As palavras ecoaram no silêncio do posto médico improvisado. Joana sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de algo que ia além do alívio, além da gratidão. Era o reconhecimento de que algo inexplicável havia acontecido, algo que desafiava tudo o que ela achava que sabia sobre o mundo. Nas semanas seguintes, a história de Helena se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. Jornalistas vieram de todo lugar, cientistas queriam estudar o caso, religiosos proclamavam um milagre. Helena, com a paciência limitada de uma criança de 4 anos para entrevistas, repetia a mesma história para quem quisesse ouvir: o anjo, a onça, as 2 noites de proteção na floresta. Os céticos tinham suas explicações. A criança havia confundido sonhos com realidade. A onça provavelmente estava doente ou velha, sem instinto predatório normal. As pegadas paralelas eram coincidência, interpretação errada dos rastreadores. Havia uma explicação racional para tudo, insistiam eles. Mas havia fatos que resistiam a explicações racionais. Como Helena havia sobrevivido 2 noites em temperaturas que caíam para perto de 10 graus, vestindo apenas um vestido leve e sandálias? A onça, diziam os cientistas, não geraria calor suficiente para mantê-la aquecida daquela forma. Como ela havia encontrado água e comida em uma área da floresta onde mesmo rastreadores experientes teriam dificuldade? Uma criança de 4 anos não tinha conhecimento para identificar fontes de água ou frutas comestíveis.
E como, mais importante, uma onça-pintada, um dos predadores mais eficientes do mundo, havia passado 2 dias ao lado de uma presa fácil sem a atacar. Raoni, quando perguntado, dava sempre a mesma resposta: a floresta tem seus mistérios. Nem tudo pode ser explicado com livros e laboratórios. Às vezes, você só precisa aceitar que existe algo maior do que nós. Roberto, o cientista, passou meses tentando encontrar explicações racionais para o que havia acontecido com sua filha. Revisou literatura sobre comportamento animal, sobre casos de crianças perdidas, sobre fenômenos psicológicos em situações de trauma. Nada se encaixava perfeitamente. Uma noite, ele estava em seu escritório, cercado de papéis e estudos, quando Joana entrou silenciosamente. Você não vai encontrar a resposta nesses livros, disse ela. Eu preciso entender, Joana. O que aconteceu com nossa filha desafia tudo o que eu conheço sobre biologia, sobre comportamento animal, sobre o mundo. Joana se sentou ao lado do marido e pegou sua mão. E se algumas coisas não são para entender? E se algumas coisas são para apenas agradecer? Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Ele era um homem de ciência, havia dedicado a vida a encontrar explicações para os fenômenos naturais. Aceitar o inexplicável ia contra tudo em que acreditava. Mas sua filha estava viva. Sua filha estava dormindo no quarto ao lado, abraçada com um bichinho de pelúcia que era uma onça, presente de um fã que havia ouvido a história. Sua filha estava ali, respirando, rindo, sendo a criança alegre que sempre fora, quando todas as estatísticas diziam que ela deveria estar morta. Talvez você tenha razão, disse ele finalmente. Talvez algumas coisas sejam maiores do que nossa capacidade de entender. 1 ano depois do incidente, a família decidiu fazer algo especial. Com autorização das autoridades da reserva, Joana, Roberto e Helena voltaram à clareira onde a menina havia sido encontrada. Queriam marcar o lugar, criar um memorial para o que havia acontecido ali. Helena, agora com 5 anos, caminhava entre os pais segurando suas mãos. Quando chegaram à clareira, ela soltou e correu para o tronco onde havia estado sentada quando os rastreadores a encontraram. É aqui, exclamou ela. É aqui que o gatinho ficava comigo. Joana e Roberto começaram a preparar o pequeno memorial que haviam planejado, uma placa simples com uma oração de agradecimento. Enquanto trabalhavam, Helena perambulava pela clareira, revivendo memórias. Foi ela quem viu primeiro. Mamãe! Papai! Olha! Na borda da clareira, parcialmente escondida pelas sombras da floresta, estava a onça. Joana sentiu o sangue gelar. Seu instinto era pegar Helena e correr, mas Roberto a segurou. Espera, sussurrou ele. Olha! A onça não estava em posição de ataque. Estava sentada sobre as patas traseiras, a cauda enrolada ao redor do corpo, os olhos amarelos fixos em Helena. E ao seu lado, parcialmente escondidos pela vegetação, estavam 2 filhotes. Ela teve bebês, Helena bateu palmas de alegria. Gatinho, você teve bebês. A menina deu um passo em direção à onça, e Joana quase teve um ataque cardíaco. Mas antes que pudesse impedir, Helena parou por conta própria. Eu sei que não posso chegar perto, disse ela, como se falasse com uma amiga. Mamãe onça precisa proteger os bebês. Mas eu queria dizer obrigada. Obrigada por cuidar de mim. A onça ficou imóvel por um longo momento. Depois, fez algo que fez os pelos da nuca de Roberto se arrepiarem. Ela inclinou a cabeça, quase como uma reverência. Depois, com a mesma graça silenciosa de 1 ano antes, guiou seus filhotes de volta para a floresta e desapareceu. Helena voltou para os pais com um sorriso radiante. Ela me entendeu, disse a menina com absoluta convicção. E os bebês dela são muito fofos. Será que um dia eles vão cuidar de outras crianças perdidas também? Joana abraçou a filha, incapaz de responder. O que poderia dizer? Que onças não entendem humanos. Que animais não fazem reverências. Que tudo o que havia acabado de testemunhar era impossível. Nada era impossível mais. Não depois do que haviam vivido. Helena cresceu com uma conexão especial com a natureza que ia além do normal.
Tornou-se bióloga como os pais, mas sua especialidade era diferente. Trabalhava com conservação de grandes felinos, particularmente onças pintadas. Viajava pelo Brasil e pelo mundo, lutando para proteger os animais que a maioria das pessoas temia. Por que onças? Perguntavam sempre. E Helena sempre contava a história. A borboleta azul, a floresta, o medo, o anjo, a onça que a protegeu. Algumas pessoas acreditavam, outras sorriam educadamente e mudavam de assunto. Helena não se importava. Sabia a verdade. Aos 25 anos, ela estava liderando um projeto de conservação no Pantanal, na mesma região onde havia se perdido 2 décadas antes. O projeto envolvia rastrear onças com colares GPS, estudar seus movimentos, proteger seu habitat. Uma noite, enquanto revisava dados no acampamento de pesquisa, um dos assistentes entrou correndo. Doutor Helena! Tem uma onça no perímetro. Uma fêmea velha, parece estar ferida. Helena correu para fora. À luz dos holofotes de segurança, ela viu uma onça pintada deitada na borda do acampamento. Era uma fêmea idosa, claramente no fim de sua vida. Tinha cicatrizes de incontáveis batalhas, e seus olhos eram de um amarelo familiar. Helena se aproximou devagar, ignorando os avisos de seus assistentes. A onça levantou a cabeça quando ela se aproximou, mas não fugiu, não rosnou, não fez nenhum movimento agressivo. É você, sussurrou Helena, ajoelhando-se a alguns metros de distância. É você, não é? A onça olhou com aqueles olhos antigos, olhos que haviam visto décadas de floresta, de caçadas, de sobrevivência. Olhos que, uma noite há 21 anos, haviam encontrado uma menina perdida e decidido protegê-la. Helena não sabia se era a mesma onça. Racionalmente, era improvável. Onças pintadas vivem cerca de 15 anos na natureza, 21 seria excepcional. Mas algo naqueles olhos, algo na forma como a onça a olhava. Obrigada, disse Helena, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada por ter me salvado. Obrigada por ter me dado a chance de crescer, de viver, de fazer a diferença. Eu nunca esqueci. Nunca vou esquecer. A onça fez aquele som baixo, aquele quase ronronar que Helena lembrava de sua infância. Depois, lentamente, colocou a cabeça sobre as patas e fechou os olhos. Helena ficou ali a noite inteira, velando o animal que talvez tivesse sido seu protetor tantos anos antes. Quando o sol nasceu, a onça havia partido. Eles a enterraram ali mesmo, na borda do acampamento. Helena fez um pequeno memorial, similar ao que seus pais haviam feito na clareira 20 anos antes. Na placa, ela escreveu: Aqui descansa uma guardiã da floresta, que uma vez protegeu uma criança perdida e mostrou ao mundo que mesmo os predadores mais ferozes podem ser instrumentos de graça. Descanse em paz, amiga. A história de Helena se tornou lenda no Pantanal. Gerações de moradores, pesquisadores e visitantes ouviam sobre a menina que dormiu nos braços de uma onça e viveu para contar. Alguns acreditavam literalmente, outros viam como metáfora, outros ainda descartavam como exagero de pescador. Mas para aqueles que conheciam Helena, que viam a forma como ela interagia com a natureza, que testemunhavam a conexão inexplicável que ela tinha com os animais que estudava, havia pouca dúvida de que algo extraordinário havia acontecido naquela floresta. Helena nunca se casou, nunca teve filhos próprios. Dizia que a floresta era sua família, que as onças que protegia eram seus filhos. Passou a vida inteira cumprindo a missão que o anjo havia mencionado, mesmo sem saber exatamente o que era: proteger os protetores, cuidar daqueles que uma vez haviam cuidado dela. Quando tinha 60 anos, já considerada uma das maiores conservacionistas do Brasil, Helena deu uma última entrevista para um documentário sobre sua vida. As pessoas me perguntam se eu realmente acredito que um anjo mandou uma onça me proteger, disse ela, os cabelos agora grisalhos mas os olhos ainda do mesmo azul intenso de sua infância. E eu sempre respondo a mesma coisa: eu não acredito, eu sei. Eu estava lá. Eu vi o anjo. Eu dormi encostada naquela onça. Eu acordei viva quando deveria estar morta. E o que você aprendeu com essa experiência? Perguntou o entrevistador. Helena sorriu.
O mesmo sorriso que iluminava ambientes desde que era uma menina de 4 anos cantarolando em uma clareira no meio do Pantanal. Aprendi que os milagres não vêm sempre da forma que esperamos. Às vezes, a proteção divina tem garras e dentes. Às vezes, o anjo da guarda tem 4 patas e pelagem dourada. E às vezes, para encontrar Deus, você precisa se perder completamente na floresta e deixar que Ele te encontre do jeito que Ele escolher. O documentário terminou com uma imagem aérea do Pantanal ao pôr do sol, a vastidão verde e dourada que se estendia até o horizonte. E uma última frase de Helena, falada sobre aquela imagem. Eu fui protegida para proteger. Essa foi a minha missão. E eu espero que, em algum lugar lá em cima, o anjo esteja orgulhoso. E em algum lugar aqui embaixo, minha amiga de 4 patas esteja caçando em campos eternos, sabendo que seu trabalho valeu a pena. Na parede da sede do Instituto de Conservação que Helena fundou, há uma pintura enorme. Ela retrata uma menina de cabelos loiros cacheados dormindo encostada em uma onça pintada, enquanto uma figura luminosa vela sobre as duas. Abaixo da pintura, uma placa com as palavras que se tornaram o lema do Instituto. Até os predadores podem ser anjos. Basta que o céu peça. E todos os anos, no aniversário do resgate de Helena, funcionários do Instituto juram ver, nas câmeras que monitoram a floresta, uma onça solitária que para na clareira onde tudo aconteceu. Ela fica ali por alguns minutos, olhando ao redor como se lembrasse de algo, e depois desaparece na mata. Os cientistas dizem que é coincidência. Helena dizia que era a continuação. E a floresta guarda seus segredos, como sempre guardou, esperando pela próxima criança perdida que precisará de um anjo com garras e pelagem dourada para encontrar o caminho de volta para casa.